Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Carlos José Fadigas de Souza Filho. Senhor Carlos, o senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo pelo Ministério Público. Consta também que o senhor teria um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso? Isso. Acordo de colaboração que o senhor fez com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Perfeito. Homologado pelo Supremo. Sim. O senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade nesse acordo, senhor Carlos? Sim. Senhor Carlos, então eu vou tocar o seguinte: tanto na condição de testemunha como na condição de ter firmado esse acordo, o senhor assume um compromisso de dizer apenas aqui a verdade perante a justiça. Se o senhor mentir em relação a qualquer situação, o senhor responde daí criminalmente por falso testemunho, além do senhor perder o seu acordo, certo? Certo. Vou advertir ao senhor também, senhor Carlos, que o que interessa aqui é a justiça, é apenas a verdade. O senhor não deve exagerar, o senhor não deve excluir nada do seu relato. O senhor não está aqui para confirmar a tese do Ministério Público e nem para proteger alguém entre os acusados, certo? Apenas a verdade que interessa aqui é a justiça, Perfeito. certo? Excelência, pela ordem, eu vou apresentar a contradita nos termos já conhecidos do juízo. Certo, fica registrada e indeferida também nos fundamentos anteriores. Senhor Carlos, vou pedir só para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo e já passo ao Ministério Público. Bom dia, Sr. Carlos, tudo bem? Bom dia. Sr. Carlos, poderia relatar bem breve o seu histórico na Braskem, por gentileza? Pois não. Eu entrei para trabalhar nas empresas que depois se tornaram a Braskem em 1992. Passei por diversas funções. Em 2006, final de 2006, assumi a função de diretor financeiro. Na sequência, presidi a operação da Braskem nos Estados Unidos. E ao final de 2010, assumi a presidência da Braskem. Fiquei nessa condição até maio de 2016, quando eu deixei a presidência para me engajar, digamos, no esforço na colaboração. Ok. Senhor Carlos, quando o senhor assumiu o cargo de diretor-presidente da Braskem, foi-lhe relatado sobre a existência de promessas de vantagens indevidas para Paulo Roberto Costa e políticos ligados ao Partido Progressista? Foi relatada a existência de um compromisso que teria sido assumido por meu antecessor na presidência da companhia, de um pagamento ao Partido Progressista. Me foi relatado também que esse pagamento estava numa etapa final, numa fase final, havia aí alguns últimos pagamentos a serem feitos. Então foi o relato que me foi feito à época. Quem fez esse relato, senhor? Ele me foi feito por Marcelo Odebrecht, à época presidente do Conselho da Braskem, e Alexandrino Alencar, à época diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Ok. No depoimento que o senhor prestou anteriormente, o senhor relatou que deveria sinalizar a Paulo Roberto Costa que a substituição de Bernardo Gradinho na presidência da Braskem não afetaria os pagamentos nem significaria mudança quanto aos compromissos assumidos. O senhor confirma essa declaração? Confirmo. Como foi que você fez essa sinalização para Paulo Roberto Costa? Paulo Roberto Costa, só para deixar mais claro, era inclusive vice-presidente do Conselho da Braskem. Eu me reportava ao Conselho, um colegiado de 11 pessoas, e o Paulo Roberto, representando o acionista Petrobras na Braskem, era o vice-presidente do Conselho. Eu aproveitei um evento da companhia, um jantar de fim de ano formal da companhia, que aconteceu nos últimos dias do ano de 2010, e combinei de encontrar com o Paulo Roberto Costa, à época diretor da Petrobras e vice-presidente do Conselho, no hotel onde estavam todos os conselheiros hospedados. Por acaso, um hotel na Bahia, próximo às fábricas da Braskem. E nessa circunstância, eu tinha acabado de assumir a presidência da companhia, tratamos de vários temas de interesse da empresa. Ele era uma pessoa que tinha conhecimento técnico sobre petroquímica, petróleo, e eu aproveitei para colocar para ele que os compromissos assumidos anteriormente seriam honrados e que não era a substituição do presidente da companhia que iria fazer com que os compromissos que tinham sido assumidos não seriam liquidados, não seriam terminados. Só para confirmar, esses compromissos seriam recursos para os integrantes do Partido Progressista? Sim. Esses pagamentos sistemáticos em relação aos partidos progressistas de editoria de abastecimento tinha relação com o contrato de nafta celebrado em 2009 com a Petrobras? Àquela altura eu não tinha essa informação.
Só para deixar claro, os pagamentos aconteceram nos meses seguintes, depois que eu assumi a presidência, e eles depois cessaram. Mas dentro do processo de colaboração, e eu demorei alguns meses trabalhando nesse processo junto com os advogados da Braskem, e tendo acesso, portanto, ao próprio relato que a companhia estava montando, tive, naquela altura, a confirmação de que os pagamentos feitos ao Partido Progressista teriam sido contrapartida a benefícios que a Braskem teria recebido no passado, né? Entre eles, o contrato de nafta assinado em 2009 pelo meu antecessor. Sem mais perguntas, Excelência. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm indagações? Sim, não? Juízo, só para esclarecer um único ponto, não ficou claro para mim, o senhor mencionou esses compromissos a agentes do Partido Progressista, também abrangiam pagamentos que sejam do seu conhecimento ao senhor Paulo Roberto Costa? Excelência, era virtualmente impossível diferenciar uma coisa da outra. O Paulo Roberto Costa falava, de certa forma, em nome do partido, eram contas no exterior, pelo que eu passei a conhecer o detalhe somente no processo de colaboração. E no processo de colaboração eu vinha saber que algumas dessas contas eram do próprio Paulo Roberto Costa. Tanto que no meu acordo com o Ministério Público eu relato que foram feitas para contas do Partido Progressista e ou Paulo Roberto Costa, pela tem possibilidade de entender que conta pertencia a quem no exterior. Perfeito. Era o único esclarecimento do juízo, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Carlos José Fadigas.